Boa noite, pessoal. Quem achou que a gente não apareceria hoje, aparecemos. Hoje a gente está num modelo diferente de apresentação. Hoje a gente não estamos em live, a gente tem um vídeo gravado, mas funcionará da mesma maneira. Depois vocês podem mandar os comentários para a gente aí, que a gente tenta responder. Sugestão de temas também a gente sempre leva em consideração. E hoje a gente está com a presença aqui do nosso grande amigo Nicolas também, veio participar com a gente aqui hoje, trouxe um tema mega interessante, que hoje a gente vai falar sobre oração do Pai Nosso, que é um tema extremamente interessante, super importante, uma oração que acho que ela é base comum para toda a cristandade como um todo. Então, para a gente ter, só para ter a base da importância dessa oração, uma oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então, passo a palavra aqui também ao nosso grande amigo Nicolas, se apresentar mais uma vez. Não deixe de vir nas terças-feiras com a gente, que participe sempre, traga esses temas legais e interessantes. Hoje eu estou bem curioso em relação à temática que o Nicolotti vai apresentar aqui também. Eu fiz um estudo no domingo, né? Primeiramente aqui desejar uma boa noite, né, para a galera, né? Dizer para todo mundo aí que é bem-vindo sempre nos nossos estudos aqui. Aqui é todo mundo aprendiz, né, de algo aqui. Ninguém é o dono da verdade em primeiro lugar. E que estamos aqui em busca do conhecimento e da verdade, né? A verdade bíblica, a verdade das Escrituras. Então, eu sugeri esse tema, né, do Pai Nosso aí para a galera, e hoje a gente vai discorrer um pouco sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, né? Uma oração modelo. E é isso, basicamente isso, é uma oração que Cristo nos ensinou e que ela precisa ser, de certa forma, analisada. Ela tem muita importância ali em cada versículo, né? em cada frase que Jesus, em cada sentença que Jesus pronuncia ali, traz um significado muito importante. Então a gente vai falar um pouco sobre essas pontuações aí. Com certeza. E primeiramente, então, para a gente poder começar o nosso vídeo, eu queria trazer a leitura vou trazer do Evangelho de Mateus. Aí também a gente tem no Evangelho de Lucas, bem descrito também, nos Evangelhos sinóticos, né? Mas eu quis trazer aqui a leitura do Evangelho de Mateus. Você quer ler ou quer que eu leia? Cara, eu ia sugerir para a gente começar esse estudo fazendo a oração do Pai Nosso. Bora então. Fazendo a oração do Pai Nosso, eu acho que é um bom jeito. Já quer que eu leia a oração do Pai Nosso em conjunto aqui? Pode ler então. Segundo o Evangelho de Mateus. Então, vou começar direto com o Pai Nosso, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Existem algumas versões do texto bizantino que tem uma continuação do texto também, que diz a seguinte frase, que eu tenho ela aqui também: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Você gostaria de dar início à sua análise? Então, já que você for a pessoa que sugeriu o tema, por favor, comece com a análise. Gostaria. As minhas citações aqui, as minhas pontuações, elas vão ser bem rápidas, bem breves. Tranquilo. Fique à vontade, tá? Pode falar aquilo que você quiser trazer como análise. Eu trouxe uma análise também, vamos dizer assim, mais técnica, tá? Não estou mais focado nessa área técnica agora também, um pouquinho mais histórica também, mas eu vou trazer uma análise mais exegética do texto, dar uma olhadinha nas palavras do grego, algumas curiosidades interessantes também, só para a gente... A minha análise vai ser basicamente a questão mais da espiritualidade, do significado espiritual que ela traz para a gente. Não é uma análise histórica, exegética. E caso você queira que eu leia alguma parte antes ou depois também, para você... Não, eu separei aqui, ó. Maravilha. Aqui, a citação que eu quero pegar vai ser do Evangelho de Mateus. Eu sei que tem em Lucas 11, 2, 4, mas eu vou pegar de Mateus. Eu vou começar, que eu acho que é importante, a partir do versículo 5, tá? Vou ler o seguinte aqui, ó. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai em segredo. E teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes vos peçais, eis como deveis rezar. Aí ele fala aqui, o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí ele segue aqui no versículo 20, a oração já acabou, mas ele dá uma complementada aqui, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Eu queria dizer aqui que eu percebi dois pontos importantes aqui na questão da oração do Pai Nosso. O que vem antes, a explicação que Jesus dá, e depois a oração em si. O primeiro ponto, antes de analisar os pontos, eu queria chamar a atenção para uma coisa que não necessariamente tem a ver com o que Jesus ensina, mas é uma questão que eu vejo que gera um pouco de debate em algumas pessoas, que é uma pura questão semântica. Tem pessoas que dizem rezar o Pai Nosso, tem pessoas que falam orar o Pai Nosso. Então é uma questão de semântica, que na minha opinião não é tão importante. Eu peguei a etimologia das duas palavras, sabe, para saber um pouco do significado. Sim. E rezar, vem do latim, significa recitar. Recitar. A pessoa está recitando algo. Tem pessoas que recitam poemas, né? Geralmente a reza, pelo menos as antigas, era feita em voz altas, né? Hoje em dia tem gente que reza em silêncio. E aqui a própria Bíblia deixa claro, historicamente falando também, os fariseus tinham a tendência a orar em voz alta, a rezar em voz alta e mostrar que estavam orando e chamar muita atenção. De acordo com a tradição farisaica na época, a tendência é, quanto mais, na verdade é bem judaica essa tradição, quanto mais você ora, mais próximo de Deus, mais passivo de bênçãos você está. Então os próprios fariseus, os próprios pagãos também tinham esse culto à oração. Na verdade não era um culto a um Deus, era um culto à oração. Quanto mais você realizava o ato da oração a um Deus pagão, mais esse Deus pagão ficaria satisfeito com você, então teria como você agradar os deuses como um todo. E geralmente, né, os pagãos, os judeus, tendem a orar mais do que os próprios cristãos, historicamente falando. Engraçado, né? Mas muitas dessas coisas assim, de certas repetições, sim, que acaba que eles meio que dão uma condenada, que é o que eu vou explicar um pouco mais para frente, né? E a segunda questão aqui é a palavra da oração. Ela também vem do latim, que é oratio, que tem a ver com discurso. E ambas têm conotação com a palavra orar, que é falar, né? Ou seja, tanto a oração quanto a reza, elas têm um significado final que é comunicação, falar. Você, orando ou rezando, você está de certa forma comunicando com Deus. Expressando verbalmente. Expressando verbalmente. Ou às vezes internamente, que é o que eu vou querer começar a discorrer aqui. Então, beleza. O primeiro ponto que eu quero chamar aqui na palavra que Jesus ensina, né, é o momento antes da oração modelo, né, a oração do Pai Nosso. Que é quando Jesus fala, quando fores falar com Deus, entra no teu quarto, teu Pai que vem no escondido, recompensar-te-á. O que isso me trouxe na mente enquanto eu analisava o texto? Que a oração, ela é diferente da questão dos cultos, né, de reuniões que tem que ser feita num lugar específico, certo? A oração ela pode ser feita em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, em qualquer hora, é aquela linha de comunicação que está aberta 24 horas por dia. Não há tempo ruim. O tempo ruim pode ser para nós, mas para Deus não. Pode ser de madrugada, num momento de aflição, pode ser num momento de alegria que você queira agradecer a Deus. Tudo isso são formas de orar, tudo isso são formas de se comunicar o que você está sentindo para Deus. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da reflexão, porque Jesus fala, né, para a gente não fazer como os pagãos, ficar repetindo palavras, né, de forma apressada, corrida. Aquela oração que é feita com pressa, eu estou com pressa para acabar, essa não tem valor para Deus. Nem presta atenção, só estou rezando aqui para cumprir uma meta aqui. Isso, exatamente. A oração, o ideal dela era ser feita com calma, naquele momento que você está literalmente abrindo o seu coração para conversar com Deus. Porque a oração que tem valor é essa, quando você rasga o seu peito e comunica com Deus aquilo que você sente. Deus ele já sabe, a oração é para o seu benefício, a oração é para o benefício de quem está clamando, né? E aquele que vai ouvir, ele só vai te dar os bens, né? Os benefícios que a oração oferece, são muitos. Então, o primeiro ponto que eu quero discorrer aqui um pouco mais é a questão da oração poder ser feita em todo lugar.
Inclusive, eu achei uma citação muito legal, vocês sabem que eu gosto muito de Orígenes, né? Eu queria citar aqui uma citação de Orígenes, que tem a ver com a oração. Posso ler? Claro. Rapidamente, é só para mostrar que os cristãos tinham esse entendimento que a oração podia ser feita em qualquer lugar do mundo. Sim. Que não era uma coisa que você tinha que estar naquele lugar, naquela hora para rezar. Não. A oração, a reza era eficaz em qualquer lugar. Podia ser dentro de uma igreja, podia ser na rua, podia ser no trabalho, podia ser no meio de uma floresta. Pode ser na beira do dormir, pode ser. Pode, não importa. A oração, Cristo deixa bem claro. Quando você entrar no teu quarto e fechar a porta, o teu pai que vê no escondido vai te recompensar, ou seja, ele vai estar ali te escutando. A questão é o que você vai estar expressando aqui. Vai ser apressado, vai ser corrido? Eu vou chegar mais para frente. Mas a citação que eu quero ler de origem é essa aqui. É muito bonita, é meio poética. Sim. Mas o cristão mais simples sabe que qualquer lugar do mundo é parte do todo e que o mundo inteiro é templo de Deus. Orando em todo lugar, depois de ter fechado a entrada dos sentidos e aberto os olhos da alma, eleva-se acima de todo mundo. Nem mesmo se detém na abóbada do céu, mas atingindo pelo pensamento o lugar supraceleste, guiado pelo Espírito Divino e, por assim dizer, fora do mundo, vai subir até Deus a sua oração, que não tem como objeto as coisas passageiras. Basicamente é isso. Essa citação de Orígenes, eu acho ela muito bonita, porque ao mesmo tempo que ele não vai contra a importância dos lugares, porque ele próprio era bispo, ele próprio realizava, quando ele fala que o mundo inteiro é templo de Deus, não é que ele está minimizando a importância das reuniões, não é isso não. Ele está enfatizando a importância da oração, que ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Quando o homem ele fecha a entrada dos sentidos e ele eleva o pensamento, literalmente a oração ela sobe acima do globo, chega em algum lugar, talvez uma outra dimensão, e ela chega em algum ponto que Deus escuta e responde. Então esse é o primeiro ponto, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Esse termo que você usou aí, eleva de alguma maneira, o que seria esse eleva de alguma maneira para você? Eu creio que a ideia é que eles acreditavam que era aquela questão, como se fosse um dom mesmo, sabe? Então Sim. a ideia da oração é que ela realmente subia. Sim. Subia para cima do céu, literalmente. Não, tranquilo. É porque aí é uma análise sempre cristológica que eu faço, né? De Cristo sempre ter essa... Vamos dizer assim, aqui estava no Monte Sinai, então ele estava, que faz parte do Sermão do Monte como um todo, né? Ele estava falando com uma população bem simples, uma população bem humilde, então também estava, vamos dizer assim, disponibilizando a oração de Deus para a pessoa mais simples do mundo. Falou assim, ó, o importante não é que você fique falando palavras bonitas, não é que você fique em um local expondo a sua oração, no templo, para falar que você sabe, mas talvez esse elevasse aí, quando você reza realmente de coração, da sua maneira, acho que essa talvez seria a maneira mais efetiva do termo que o Orígenes, que seja o elevar, talvez seja a maneira mais efetiva pensando em Cristo, de você elevar a oração a Deus, rezar, orar com o próprio coração, não de palavras bonitas, não de descrições complexas, interessantes, não, simplesmente oração de coração a Deus mesmo que você faz, buscando a real conexão com Deus, se entregando. Deus sabe tudo que você vai pedir. Em nenhum momento que você vai pedir nada para Deus, não existe nada que você fale que Deus não saiba que você precisa, na verdade. Eu vi uma expressão interessante sobre oração. Quando você quer ver uma oração pura e verdadeira, deixe uma criança sem ninguém perto orando sozinha. Ela não vai ser aquela oração brincando com Deus, falando aquilo que vem na cabeça e no coração da criança mesmo. Não é para fazer graça para ninguém, não é nada decorado, é aquilo super espontâneo de coração. Então essa oração é uma oração muito interessante também a gente ter como base, né? Essa oração das crianças, então por isso que o reino de Deus pertence aos pequeninos também. Então acho que é uma análise interessante pensando cristologia um pouco aqui agora. Com certeza, não, essas pontuações elas são sempre bem-vindas, muito bem-vindas, aliás. Aí o segundo ponto, eu acho que é um dos mais importantes, né? A primeira, já falamos um pouquinho, que a oração pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer tipo de situação, seja uma tristeza, seja num momento de alegria. Eu acho até mais prazeroso as orações no momento de alegria,
Porque me soa meio até desrespeitoso eu só me lembrar de Deus no momento de tristeza. São as orações mais constantes, vai ser mais apertado, o momento que tiver mais hora. E Deus, ele tem a paciência infinita. Eu penso como um ser humano, sabe? Se eu fosse, eu estivesse no lugar do Altíssimo, eu acho que não teria essa paciência toda. Nossa, eu lembro de mim na hora que eu tá precisando, né, filho? Pois é, não. É muito prazeroso você orar para Deus num momento de alegria. É muito prazeroso, é muito bom. Eu aconselho. Quando você estiver naquele momento feliz, compartilhe aquele momento com Deus. Por que você vai compartilhar só momentos de tristeza? Não. Você está num momento feliz, ora para Deus, agradeça ao Senhor. Porque quando você agradece a Deus num momento de alegria, acredite, a alegria vai ser triplicada. Ele aumenta aquela felicidade, sabe? Ele parece que ele sente o prazer na sua alegria e aí ele aumenta ela. Em situações, eu falo por experiência própria, sabe? Então, o segundo ponto que eu quero falar aqui é a questão da reflexão. Porque Jesus, ele fala para não fazer com os pagãos que ficavam repetindo as palavras como se Deus fosse ouvir aquela repetição na base da força. Então, eu queria chamar a atenção aqui para a gente refletir um pouquinho nas menções que Jesus fala ali na oração do Pai Nosso. Pode ser? Fica à vontade, vai lá. Então, vamos lá. Jesus começa falando o seguinte, olha: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso aqui é óbvio. Pai nosso que estais no céu, o Senhor está no céu, e santificado seja o vosso nome. Eu creio que isso aí tem a ver com a questão da importância do nome de Deus. Sim, se você o nome quiser, de Deus é algo muito importante. Eu tenho um pedacinho de análise exegética dessa parte aí depois. Pode falar, se quiser. Mas se quiser, não, pode continuar aí, porque esse santificado seja o vosso nome, o termo aqui, ó, até eu sabia que esse termo é interessante. O termo, na verdade, que é o agiasteto. Na verdade, ele é um verbo que a gente chama de aoristo passivo imperativo, esse seja santificado. Isso quer dizer, não é que a gente tem que santificar o nome de Deus, mas que o nome de Deus seja santificado com a gente também, entendeu? Porque o nome de Deus já é santo, mas aí até tem vários pais da igreja, Crisóstomo, até o próprio Aurélio, como todo, que diz que o cristão, nesse momento, ele tem que fazer, o cristão conversa, ele tem que fazer de tudo para que o nome de Deus seja santificado por ele também. Então, através da ação dos cristãos, a maneira como a gente age, então a gente está, de certa maneira, tornando o nome do santo de Deus na gente também. Então a gente está trazendo essa questão da santificação. A gente tem que santificá-lo na nossa, porque o nome de Deus já é santo, na verdade. A gente tem que expor a santidade com as nossas ações, com os nossos atos e tudo mais. A gente tem que demonstrar que a gente crê, vê, então ele seja santificado o vosso nome, que seja santificado através da gente. Esse, na teoria, é o principal termo utilizado aqui, que é o agiasteto. É algo que é interessante, que sempre trouxe análise, porque seja santificado, como que você vai santificar o próprio Deus, na verdade? Ele já é santo, mas é como se, através das nossas ações, seja santificado em nossa vida também, dessa maneira. Pode continuar. Não, pelo contrário, estou adorando essas comparações. Eu lembro que uma vez eu vi o Luiz Saião fazendo um comentário sobre essa questão do nome de Deus, né? Ali ele estava falando a questão do nome eu sou, né? Algumas traduções. E aí eu percebi que ele falou uma coisa que tinha a ver com essa questão da veneração com o nome de Deus. E algumas Bíblias, não é Bíblias, né? Alguns manuscritos antigos, quando o nome de Deus ia aparecer, eles mudavam até a cor. Muda, a caneta tem que ser diferente e a gente não tem ideia do nome, a pronúncia correta, porque só tem as consoantes. E hoje em dia os judeus, para não falar o nome de Deus de maneira incorreta, eles trocam uma consoante, eles nunca utilizam o nome de Deus. Quando eles vão falar o tetragrama, né, responsável, eles sempre trocam uma das letras lá, para nunca falar o nome de Deus de maneira incorreta. Então eles têm essa tradição, esse respeito até hoje, e sempre foi assim, sempre quando o nome de Deus ia ser escrito, existia uma caneta, os fariseus faziam isso até hoje. Os samaritanos faziam isso até hoje, os tradicionais. Eu não sabia, não. Então você tem que ter uma caneta especial, que ela só é utilizada para escrever o nome de Deus. Então isso já dá uma contextualizada o porquê que Jesus falou, santificado seja o vosso nome.
Né? Você vê a questão do respeito, da veneração com o nome de Deus. Que o nome de Deus a gente já sabe que tem outras passagens, não pode ser pronunciado em vão. Isso é realmente uma coisa a ser levada a sério. Então essa é a primeira sentença. A segunda é: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui é basicamente demonstrando a autoridade de Deus. Né? Que seja feita a vontade do Criador, assim na terra como nos céus. Porque Ele é soberano. A vontade dele tem que prevalecer. Então, Jesus já passa para a próxima frase, onde ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui ele se volta uma questão de uma necessidade temporal nossa. Ele não sabe, é muito simples. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o excesso, não é, eu estou precisando ganhar muito dinheiro. Não, é o pão nosso necessário, pedido necessário. Quando você for pedir a Deus, peça o necessário, meio que elimine, tente eliminar da sua vida aquelas coisas inúteis, coisas que... Eu vou falar aqui uma outra citação, porque já que estamos falando sobre oração, né? Tem uma citação, se eu não me engano, em Tiago, que eu não sei se é Tiago, tá? Depois vocês conferem aí. Mas a oração é o seguinte: vocês oram a Deus e não recebem. Por quê? Porque oram mal, pedem mal, pedes mal, que está lá no texto. Eu não lembro qual, cara, eu não sei se é João. Essa parte do pão nosso aqui é interessante, que ela me lembra de Êxodo também. Quando caiu o maná do céu. O maná do céu, quando caía, ele era suficiente para um dia. Eles tentaram guardar o maná e o maná estragava. O único dia que era permitido guardar o maná era no Shabá, que era possível guardar por 2 dias e não estragava. Mas sempre que o pessoal tentava acumular maná, o maná estragava, né? Então, me lembra muito aqui também, era o pão que caía do céu também. Então, esse pão nosso cada dia nos dai hoje, eu não sei também se isso faz uma referência cruzada com o Antigo Testamento, com o Êxodo também, mas com certeza traz também essa finalidade, essa função de trazer aquilo que é necessário para o seu dia. E só abrindo a venda aqui, também traz a importância e a relevância que não existe acúmulo de oração, espiritualidade e contato com Deus. Então, todo dia, esse pão nosso de cada dia no dai hoje, todo dia a oração tem que fazer parte da nossa vida. É algo que eu falei assim: na terça-feira eu vou orar 500 Pai Nosso aqui, e na quarta-feira eu já não preciso orar mais, porque eu já orei todo dia. Você tem que ter esse contato com Deus também. Isso, todo dia você tem que receber esse pão de Deus também, que é importante. Com certeza. Essa questão do pão nosso de cada dia, por ela estar ligada à questão da subsistência, né, do indivíduo, aquilo que é necessário para a vida, eu acho muito bonito. É uma prática que eu vou confessar, eu não tenho, mas eu vejo muito em filme. As pessoas antes vão comer, agradecem, elas dão as mãos. Eu acho, cara, que isso é uma prática muito bonita. É interessante mesmo. Eu também acho que é uma prática bem legal a gente agradecer, né? A gente for pensar, a gente vai comer, né? Tá comendo um prato lá mó bonito, legal, tem carne, tem arroz, feijão, tem tudo. Tem gente que não tem nem metade disso. E a gente tem o privilégio, Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu essa oportunidade de alimentando. Tá aí uma prática que eu vou tentar empregar mais na minha vida. Até bom para curar um pouquinho da minha ansiedade também, que eu almoço em 5 minutos. Correndo, pois é. Cara, e incrivelmente, essa é uma observação que eu tive agora. Eu falei: rapaz, tem tanta gente que agradece o pão nosso de cada dia, em todo momento que vai realmente comer do pão. E eu não tenho essa prática, cara. É uma vergonha pra mim, cara. Eu, como cristão, estou me sentindo envergonhado agora. Com certeza. E assim, seguindo aquilo que Jesus falou, não como um ato mecânico, mas o simples fato mesmo de orar, agradecer, pensar nisso, olha a oportunidade que Deus está me dando aqui, mais uma vez. Tô achando importante essa reflexão, cara. É uma reflexão uma oração muito profunda, cara. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a gente possa fazer isso e lembrar dessas palavras de Cristo toda vez que a gente colocar alguma coisa na nossa boca. E depois eu vou falar uma curiosidade exegeta sobre esse termo aí também. Mas pode continuar aí. Posso continuar então? Pode. Então vamos lá. A próxima é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui aqueles que nos ofenderam. Então aqui eu não preciso nem explicar muito. Isso aqui é a regra de ouro, tá? Por todo o Novo Testamento. Jesus constantemente falava sobre o perdão, constantemente falava sobre a necessidade da gente perdoar para podermos receber o perdão de Deus. Tem a questão do perdão é perdoar 70 vezes 7. Tem a questão, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Então a questão do perdão aqui, tem o próprio exemplo que Jesus dava, né? Quando ele, na cruz, ele perdoou os seus inimigos. Então a questão do perdão, eu acho que eu não preciso nem mencionar muito, porque o Novo Testamento é abarrotado de exemplos sobre a questão do perdão. E aí a questão próxima é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Aqui é um pedido de força. Nós precisamos pedir a Deus força. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Nós não somos. O ser humano, a tendência dele é muito fraca. A tendência nossa é cair. Então, pensamos sempre isso nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu tiver, tipo, nossa, eu tô me sentindo muito para baixo. Lembre-se dessas frases aqui. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Top, top demais. Eu vou fazer algumas complementações aqui interessantes. Você fez uma análise aí, vamos dizer assim, parte a parte. Eu queria trazer só alguns comentários, parte a parte também. Vou ser um pouquinho mais técnico, a parte bonita, a parte de análise espiritual, o Nicolas já trouxe aqui. Eu vou tentar ser um pouquinho mais técnico também, para a gente entender a nuance da oração, mas eu vou ser um técnico também, vou tentar trazer um pouco daquilo que Jesus está trazendo também. O início da oração já, Pai Nosso que estás no céu, mas eu vou começar com o Pai Nosso. A palavra aqui é o Pater, né? A gente fez, brilhantemente, o Nicolas trouxe um comentário aqui, a cultura judaica como um todo, o nome de Deus não poderia ser citado de maneira nenhuma, só poderia ser escrito, para poder falar o nome de Deus você teria que saber as canções, então é cheio de uma tradição para você falar o nome de Deus, criava um certo distanciamento entre o ser humano e Deus. E parece que tudo que Jesus veio fazer aqui na Terra foi aproximar o ser humano de Deus. E nada mais claro do que isso é mostrar a oração que Jesus nos ensinou, começa com o Pai Nosso. Não é seu pai, não é o pai daquele outro, não é alguém muito longe, é um pai. O termo é pater, é pai, é alguém próximo da gente, alguém que sabe as nossas necessidades, é alguém que nos conhece. É um Pai nosso, é um Pai de todo mundo tem acesso ao Pai. Todo mundo que quiser se converter, estiver pronto de verdade a receber o Pai está lá para receber também. Então ele é o Pai nosso, que estás no céu. Então ele já fala assim, ele é soberano, acima de tudo, ele está acima de todos, mas ele é nosso Pai. Então ele usa um termo muito afetivo, um termo muito carinhoso aqui, que corta, que quebra já essa barreira, que era, vamos dizer assim, intransponível. O ser humano nunca tinha possibilidade de se aproximar a Deus, a não ser que você tivesse uma permissão divina de alguma maneira. Então, aqui Jesus quebra essa barreira. Mais uma vez, Jesus estava no Sermão do Monte, ele estava falando para um monte de pessoas financeiramente pobres mesmo, pessoas humildes, pessoas que estavam seguindo Jesus, pessoas que estavam passando por desespero, pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, e Jesus fala, Pai Nosso, ele convida todo mundo, ele fala, o Pai de todo mundo, que estais no céu. A questão do santificado seja o vosso nome, eu já trouxe aqui a bondade na hora que o Nicolau está falando, e vou citar uma pessoa aqui que ele gosta muito, que concorda com a ideia também da nossa análise aqui, que é Orígenes. Orígenes também, ele traz na De Oratione, latim, não sei falar latim, 25, ele fala que Deus seja santificado, desejamos que Deus seja santificado em nós, quando nós mesmos nos tornamos santos. Então, o próprio Orígenes também tinha essa concepção do santificado seja o vosso nome, que é o fato do nome de Deus ser santificado pelos nossos atos. E o Cipriano também de Cartago, porque tem um outro Cipriano aí que é o São Cipriano, esse é legal. Esse é legal também, São Cipriano de Cartago. Ele também, na De Oratione Dominica 12, ele fala, não pedimos a Deus que ele seja santificado, mas que seu nome seja santificado em nós também. Esse venha a nós o vosso reino, ou venha o teu reino aqui, esse reino pode ser um reino já espiritual que está aqui, que a gente participa dele. Algumas pessoas têm uma interpretação mais escatológica, né? Quando vier o reino de Deus, durante o cumprimento das profecias do fim dos tempos, do Apocalipse como um todo. E aí existem várias doutrinas, mas venha a nós o vosso reino, né? Então, venha a tua vontade, e assim continua a oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui está dizendo também, mais uma vez, que assim como a sua vontade já prevalece no céu, já prevalece no mundo divino, no mundo espiritual, que continue prevalecendo com a gente, que a gente faça parte da prevalência da tua vontade, Senhor, da tua vontade, Deus. Estou falando, a gente está aqui, Senhor, então, ó, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome,
que a gente possa ser ferramentas, instrumentos de santificação do teu nome, e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Aqui a gente aceita, a gente entende a dependência que a gente tem de Deus. Nós não somos nada, a gente não toma decisão de nada. O único que toma a decisão verdadeira mesmo é Deus. Ele nos permite viver sobre sua decisão, e a gente aceita essa decisão de bom grado, a gente aceita essa decisão de coração. Então a gente quer participar da vontade de Deus, do desenvolvimento do reino. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, assim como a tua vontade é no céu. E aí vem o pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. Existe um termo aqui, que é eu vou lembrar dele aqui, peraí que eu tenho para trás aqui. É um termo que só tem aqui. Esse termo ele só é utilizado aqui, tá? Tá vendo? É o termo Epiosion. Na verdade, ele só tem aqui na oração de Lucas também. É o único lugar que esse termo existe, que é o de cada dia. E existe, né? Por ser uma necessidade do cotidiano. Pode ser, exatamente. Esse de cada dia, essencial, ele só existe aqui no Novo Testamento inteiro. Só existem 2 lugares que tem esse termo. E os 2 lugares estão falando da mesma coisa, a oração que Jesus ensinou. Então, é um termo, esse de cada dia é um termo que só tem aqui. E aqui vem uma outra coisa muito interessante também, que é até uma diferença entre a oração do Pai Nosso que tem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Que aqui é o perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles os devedores, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. O termo de Mateus é literalmente dívidas. Eu estava vendo aqui no meu tadinho, o seu está ofensas, né? Isso, aqueles que nos ofenderam. Sim, o termo estritamente falando é dívida mesmo. É que como se fosse, como o termo pecado também fosse uma dívida que a gente tem com Deus também. Existe essa diferença, existe umas análises. Posso fazer uma observaçãozinha rápida? Lá, manda aí. Meio próprio, né? Porque Mateus ele era cobrador de imposto. Ele era aquele que cobrava dívidas. Não era Marcos, não? Mateus. Mateus? Marcos era seguidor de Pedro. Verdade. E Mateus ele era aquele que Jesus chamou. Ele abandonou a banca onde ele cobrava os impostos para poder seguir a Jesus. Então o fato dele colocar o termo dívidas, talvez seja até um sentido que ele lembra, né? Que ele era aquele que ficava pegando dinheiro com os outros. Sim, com certeza. E aí tem algumas análises, até alguns pais da igreja também, né? Até eu vou te falar que a parte mais temível da oração. E aí tem esses 2 termos. Então Lucas, que traz o termo nossos pecados. Depois tem algumas análises, possibilidades, tá? Essas são somente teorias em que a oração que Mateus cita aqui, a oração está no Sermão do Monte, uma oração, várias pessoas estão participando junto, enquanto Lucas cita a oração do Pai Nosso, é uma oração que estava sendo ensinada aos discípulos, um momento mais íntimo, como um todo. Então, uma indica que talvez seja uma oração em momentos mais comunitários, outra seria uma oração em um momento mais pessoal, mas isso é só uma pressuposição, mas como o próprio Nicolante disse, né, que aqui a gente está falando de pessoas lembrando, escrevendo aquilo que eles lembravam. E o fato que Mateus talvez seja um cobrador, ele lembra como dívida e Lucas lembra como pecados. O termo de Lucas é pecados mesmo. Mas o sentido, no fundo, é o mesmo. Com certeza. Aí tem as análises, que pode ser dívidas, pode ser a dívida que a gente tem com o Senhor, como um todo, mas existe essa diferença, assim como no início do Pai Nosso. No Evangelho de Lucas, a gente não começa com o Pai Nosso, começa com o Pai. Então não tem esse termo que é o nosso, né? Que chama pra gente. Então talvez seja por causa. Aí o pessoal também continua confabulando com essa ideia, que a oração que Mateus está descrevendo aqui, Jesus ensinou a uma comunidade maior, estava no Sermão do Monte, enquanto Lucas foi aquele mais pessoal, mas talvez seja o fato de Lucas ser mais direto também na hora da escrita, dele lembrar das coisas de maneira mais direta. Mas estou tentando trazer essas pequenas diferenças aqui também a título de curiosidade aqui. Aqui a gente também tem, não nos deixeis cair em tentação. O verbo aqui, né, na verdade, é o verbo que significa introduzir. Ele não indica uma permissão, mas uma causa, na verdade. Como se fosse
A gente pede, por favor, nos ajude a não ser vencido pela tentação, a gente usa o termo como cair, né? Aí Orígenes, vou citar Orígenes de novo, porque ele está sendo bem citado aí. Ele trouxe a ideia de que a gente pede que a tentação não nos ultrapasse, não que sejamos totalmente poupados dela. Então a gente não pede para que a gente não seja tentado, porque as tentações ocorrerão, independente se a gente pedir ou não, mas que a gente possa ser tentado e que a gente consiga sair dessa tentação, que a gente não sucumba à tentação, que a gente consiga resistir. Essa é um pedido a Deus que a gente faz, né? Porque, querendo ou não, né, a gente será tentado, mas que a gente seja capaz de resistir e não sucumbir às tentações que virão à nossa vida. E que tentações, provações, tudo aquilo que é ruim, que tira do conforto, que tira da ideia, ou que nos leve para o caminho do errado também. E aqui fala, né, livra-nos do mal. Esse termo também é diferente entre Mateus e Lucas. O termo do mal aqui fala em Mateus, do mal, em Lucas está maligno. Então pode ser a ideia de nos livrar também de Satanás, da ideia do pecador como um todo, entendeu? E aí existem algumas pessoas que usam esse termo se interpola entre as versões, porque vai depender muito também do grego, tem uns negócios estranhos de genitivo, então tem que saber qual palavra anterior que ela está citando para saber o que é o significado do termo. Então, nesse caso, tem um genitivo neutro, pode ser tanto do mal quanto do maligno. Os dois termos estariam corretos na interpretação. Então, existe essa diferença também, tá? Que alguns termos mais do mal ou mais do maligno, do próprio Satanás. Também existe essa conotação no termo. E existem alguns manuscritos um pouco mais posteriores que tem a continuação, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também, né? Tem muitos manuscritos bizantinos muito próximos mesmo à era de Jesus que contém essa inscrição, mas os manuscritos mais antigos que a gente tem referência não tem essa parte do texto. Mas como a oração o próprio Jesus nos ensinou também, né? Que não é para ficar repetindo algo vão, mas sim entender aquilo que você está pedindo a Deus. E claro, né? Jesus ensina uma oração que Jesus pode estar passando também um ponto de base para a gente, porque é uma oração que o início da oração mostra a sua proximidade com Deus, a sua dependência à vontade de Deus. No meio da oração você pede exatamente o perdão e também traz, né, vamos dizer assim, não é como se fosse uma promessa, né, mas um ato também que você está sendo cristão, conversa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, beleza, Deus, por favor, me perdoa, assim como nós também temos perdoado, a gente está agindo de acordo com a tua palavra, tem de piedade, misericórdia da gente. Então, oração muito forte, que traz análises muito importantes. Jesus traz essa oração para uma multidão de pessoas muito simples. Então ele permite que todo mundo participe da oração, que todo mundo tenha o coração aberto a falar com o Pai, que seja da maneira mais simples possível, que seja da maneira mais simplória possível. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de complexidade. Peça a Deus de coração, de amor, agradeça a Deus tudo que tem na sua vida, tudo que é possível. Às vezes a gente acha que qualquer coisinha que a gente tem é simples demais, mas às vezes o mínimo que a gente tem é tudo que alguém gostaria de ter. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo sobre investimentos e eu vi uma frase muito interessante. Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, ele está entre as pessoas mais ricas do mundo, ele tem bilhões de dólares na conta dele lá. Ele ficou bilionário numa época de crise, né? Aquela crise de 2008. Ele sempre aproveitou todos os momentos de crise para crescer na vida, sabe? O famoso, na crise tem aqueles que choram e os que cantam em inglês. Ele sempre foi um cara muito visionário, muito constante nos investimentos. E eu ouvi a seguinte frase que eu achei realmente importante, porque sexta-feira passada teve um momento que a bolsa, quem mexe com criptomoeda aí, teve uma queda, uma limpeza de mercado aí, e muitas pessoas ficaram desesperadas. Eu vi relatos de pessoas que tiraram até a própria vida lá na Rússia, algum lugar assim. E a seguinte frase que eu ouvi foi: Warren Buffett, o cara
um dos caras mais ricos do mundo, tem 90 e poucos anos. Te garanto que ele trocaria toda a fortuna dele para ter a sua juventude. Eu acredito nisso. Porque o dinheiro não compra tempo. Não, o dinheiro não compra tempo. Então, às vezes é que a gente acha que a gente tem nossa juventude, a gente tem nossa saúde, a gente pode andar, a gente enxerga, a gente escuta, a gente está falando, a gente está fazendo tudo aqui. São bênçãos, são dádivas de Deus e faz parte de todo dia agradecer a Deus o pão nosso de cada dia, o nosso momento da vida e tudo de incrível e maravilhoso que Deus e Jesus já fez por nós. E Jesus nos aproxima cada dia mais de Deus e que a gente possa a todo dia nos aproximar cada vez mais de Deus também. A minha análise basicamente era essa. Você quer complementar mais alguma coisa em relação A sua análise foi bem técnica mesmo, hein, cara? eu estou focando mais um pouquinho na parte técnica aqui para trazer momentos diferentes, né, análises diferentes para a gente poder pensar também, né? Eu trouxe até citações de pais da igreja aqui, cara. Quero saber. Suspeito, né, de falar. Eu sei que você gosta, eu falei, vou tentar trazer um pouco também da patrística como um todo, principalmente focado aqui na São Agostinho, Cipriano de Cartago, Orígenes e Crisóstomo. Bacana. Olha, eu quero mencionar mais algumas coisas, porque a oração do Pai Nosso é aquela oração, primeiro, a mais importante, né? Foi ditada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas a Bíblia é cheia de mensagens que falam da oração, né? Teve uma que eu peguei, que ela serve muito para mim, que é uma coisa que eu usei quando eu era bem novo, que é a oração, não é uma oração, é um conselho em relação à oração, né? Está na carta de Tiago. Sobre o pedido de sabedoria, né? Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente, ele dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Essa passagem aqui, ela me serviu quando eu era muito novo. Eu estava começando meus estudos da Bíblia, tentando entender, e aí foi um momento de uma oração que eu fiz, eu acho que deixa eu ver, estou com 35, deve ter feito mais de 20 anos atrás essa oração, eu lembro dela até hoje. Essa questão da reflexão, da gente falar aquilo que a gente botar para fora que está no coração, né? Jesus, ele dá um modelo de oração, nós refletimos aqui sobre cada uma das sentenças que ele fala, você vê o peso que elas têm, e muitas vezes aquela oração ditada pelo coração é aquilo que já está no Pai Nosso. Você só precisa botar para fora, só isso, botar para fora, porque Natanzol já disse, eu também já disse, Deus sabe, ele sabe tudo. A oração é feita para o seu benefício. O Pai Nosso, ele é muito eficaz e ele sempre vai ser a seu benefício, se você falar aquilo que está no seu coração. Por exemplo, essa citação que eu li de Tiago. Eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez. Eu estava o quê? Acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu levava minha Bíblia para ler no fim da escola. Quem estudou comigo lembra disso aí. Eu ficava lá no fundão, assim, lendo a Bíblia, lá no fundo. Eu com meus boletos lá, cara, 15 anos lá, meus professores xingavam, cara, porque estava errado. Você dá no momento, exato. Eu gostava, eu já queria entender naquela época, assim, há tantos anos atrás. E aí eu cheguei nessa passagem. Olha, Deus, eu li essa passagem aqui e fiz aquela oração. Eu quero entender a tua palavra, quero entender o que é o certo. E de lá para cá, nunca deixei de ser orientado. Às vezes numa conversa, às vezes vendo uma coisa na televisão, me vinha aquele entendimento, sabe? E aí eu percebo o poder da oração, o poder do Pai Nosso. Você botar para Deus, botar para fora aquilo que está dentro do seu coração, você criar esse vínculo de comunicação com Deus. Pode ser na reza do Pai Nosso, pode ser numa oração individual, mas precisa ser feito com emoção. Porque onde o interno se eleva, né, como mencionou o Orígenes, o interno, aquele sentimento seu se elevar, o eterno vai se conectar. Mas precisa ser feito com fé, precisa ser feita com meditação, sinceridade, com vontade, com querer. Porque se for feito com pressa, como Jesus fala no comecinho antes da oração, né, fala assim, repetições de palavras como fazem os pagãos, não vai ter valor. Quando for orar com Deus, faça como se você fosse conversar com o seu melhor amigo, como pai. Não tem ninguém melhor que o seu pai. E melhor que o seu pai é o pai que te criou, o Criador, né? O Pai do céu, o Pai perfeito. Então, não se envergonha, ele já sabe o que você... Tem uma passagem de Salmos que fala, né, que nós nem nascemos, né? A palavra não veio na boca e ele já sabe. A palavra não se formou, não foi verbalizada, mas ele já conhece. Por quê? Porque ele conhece, ele é o Criador do teu espírito. Então,
Então bota para fora para Deus nas suas orações, bota as queixas para fora e bota as alegrias quando você estiver sentindo aquela sensação de agradecimento, de louva a Deus, louvor também é uma oração, você agradecer a Deus, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, obrigado por tudo, Pai. Faça isso, sua vida vai melhorar muito, é um exercício simples, não custa nem um centavo, é de graça. E é tudo que você precisa para ter um vínculo com Deus, conversar com Ele. E o ganho infinito. O ganho infinito, é eterno. É isso. Com isso, Pai, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui reunido em Teu nome mais uma vez, tentando trazer um pouco mais da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também, Pai, pela vida do Nicolas que está aqui hoje com a gente. Hoje o grande Davi não pôde vir, teve um imprevisto, mas queria agradecer também, Pai, pela vida do Davi, Paulinho, todo mundo que participa com a gente, todo mundo que assiste. Agradecer a vida da família de todo mundo, agradecer a nossa saúde, agradecer a nossa prosperidade. Muito obrigado por tudo, Pai. Que a gente possa sempre perdoar a quem nos ofende, assim como tem nos perdoado também. E que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, para todos sempre. Muito obrigado da minha parte. Amém. Amém. Palavra, amém. Amém. E assim seja, né? Que assim seja. Que Amém. assim seja. É isso. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana. É. Aí, cara.